Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Cântico dos Cânticos, um convite para viver em união e comunhão profunda com Deus, do irmão Hudson Taylor, da editora dos Clássicos. Oremos. Pai amado, Pai querido, bendizemos, exaltamos, adoramos e louvamos o teu maravilhoso e sublime nome. A ti toda a honra, a ti toda a glória e todo louvor. Tu és digno e o único digno de ser louvado e de ser adorado. Tu és Senhor, tu és Rei, tu és o Salvador de nossas vidas, tu és o nosso Pai, tu és o nosso irmão, o primogênito de toda a criação. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais uma vez as suas misericórdias se renovar em nossas vidas, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos em tua presença. Ó, Senhor, de podermos te agradecer por quão maravilhoso é pertencer ao Senhor e estar diante de ti. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada porque muitas vezes o Senhor nos admoesta, o Senhor nos exorta a não nos envolvermos com coisas mundanas ou seculares, a nós não nos deixarmos envolver por nossa própria comodidade ou por nossa preguiça, Senhor. Obrigada por nos exortar com a tua palavra, com este livro, de que devemos realmente cumprir a responsabilidade que nós temos na graça do Senhor de te buscarmos, porque aquele que busca encontra, aquele que bate acha. Senhor, muito obrigada. Obrigada por nos despertar a nós obedecermos ao Senhor acima de todas as coisas, a fazermos a vontade do Senhor e te agradar. Obrigada por nos despertar a darmos o nosso tempo ao Senhor, a empregarmos o nosso tempo a buscarmos ao Senhor em tua presença, a desejarmos estar diante de ti, a uma comunhão contigo ininterrupta, em um relacionamento de intimidade com o teu Santo Espírito, com a tua palavra, com a revelação de ti mesmo, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por nos conduzir a toda a verdade. Obrigada por nos conduzir àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome. Precisamos da ajuda do Senhor em mais este tempo aqui. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos faça, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais transformados à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos e irmãs, estamos iniciando hoje a sessão 6, que seria, como alguns gostam de chamar, o capítulo 6. E o título é Comunhão Irrestrita. Capítulo de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo do 5 ao versículo 14. Chegamos agora à última seção deste livro, que, como nós vimos, é um poema descrevendo a vida de um crente nesta terra. Começando na seção 1, que é Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 7, com os anelos não satisfeitos da noiva, anelos que só poderiam ser atendidos se houvesse uma total rendição da alma dela ao noivo, nós vemos que, quando aconteceu essa entrega, ao contrário da cruz que ela tanto temeu, ela achou um rei, o rei de amor, que tanto satisfez os mais profundos anelos da noiva, quanto encontrou a própria satisfação dela nele. A segunda sessão, que é Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 5, mostra a falha por parte dela. Ela foi seduzida novamente e voltou para o mundo, e logo percebeu que o seu amado não poderia segui-la até ali. Então, de todo o seu coração, saiu a buscá-lo, e declarando o seu nome, obteve êxito em sua busca, e a comunhão então foi restaurada. A terceira sessão, que é Cântico dos Cânticos, do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1, fala de comunhão ininterrupta.
Permanecendo em Cristo, ela desfruta a segurança e a glória dele. Ela atrai a atenção das filhas de Jerusalém das coisas exteriores para o próprio rei. E enquanto está assim ocupada com ele e gostaria que outros também assim estivessem, ela se dá conta de que o seu noivo real tem prazer nela e a está convidando à comunhão de serviço, sem temor dos covis dos leões, nem dos montes dos leopardos. A quarta sessão, capítulos de Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 6, versículo 10, entretanto, mostra novamente a queda, não como antes, através de envolvimento com o mundo, mas a queda em consequência de orgulho espiritual e indolência. A restauração agora é muito mais difícil, mas quando ela diligentemente busca o seu Senhor e o proclama de modo a fazer com que outros desejem buscá-lo com ela, ele então revela-se a ela, e a comunhão é restaurada para não mais ser interrompida. A quinta sessão, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 11 até o capítulo 8, versículo 4, como já vimos, descreve não apenas a satisfação mútua e o desfrute da noiva e do noivo um com o outro, mas também o reconhecimento da beleza e da posição da noiva pelas filhas de Jerusalém. E agora, na sexta sessão, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 14, nós chegamos à cena final do livro. Aqui, a noiva é vista encostada ao seu amado, pedindo-lhe que aprenda ainda mais firmemente a ele e ocupando-se com a vinha dele, até que ele a chame de volta dos serviços terrenais. Agora, devemos dar nossa atenção particularmente a esta última sessão. Ela começa como a terceira, com uma indagação ou exclamação das filhas de Jerusalém. Ali elas perguntam: quem é esta que sobe do deserto com colunas de fumaça? Mas tiveram sua atenção voltada à pompa e ao status do rei, e não à pessoa do rei, nem à pessoa da noiva. Mas aqui elas são atraídas pela feliz posição da noiva em relação ao seu amado, e não pelas circunstâncias que os cercam. As filhas de Jerusalém dizem: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? É por meio da noiva que as atenções se voltam para o noivo. Vou repetir. É por meio da noiva que as atenções se voltam para o noivo. A união e a comunhão deles é agora aberta e manifesta. O deserto é mencionado pela última vez, mas sendo docemente confortada pela presença do noivo. Não existe deserto para a noiva. Em toda a segurança de um amor que confia, ela é vista recostada em seu amado. Ela é a força, ele é a força dela. A sua alegria, ele é o orgulho e galardão. Enquanto que ela é o tesouro particular dele, o objeto dele mais delicado de amor. Todas as suas riquezas e sabedorias e poder são dela. Mesmo em jornada, ela então descansa, e mesmo no deserto, ela está satisfeita por estar recostada ao seu amado. Oh, Senhor, como o Senhor é bom. Nos ajude a vivermos esta realidade, de mesmo no deserto, estarmos satisfeitos por estarmos recostados ao teu peito, Senhor, seguras em teus braços, em nome do Senhor Jesus. Assim como são maravilhosas as revelações de graça e de amor ao coração ensinadas pelo Espírito Santo por meio do relacionamento da noiva com o noivo, o Cristo de Deus é mais do que o noivo para o seu povo. Aquele que, quando estava na terra, disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Reivindica aqui o seu direito sobre sua noiva desde o seu nascimento e não somente a partir do seu desposório. Antes que ela o conhecesse, ele a conhecia, e ele a faz lembrar-se disso nas palavras. O noivo diz: debaixo da macieira te despertei,
Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores, aquela que te deu a luz. Ele tem prazer na beleza dela, mas isso não é tanto a causa como o efeito do seu amor, pois ele a adotou quando ela não tinha nenhuma formosura. O amor que fez dela o que ela é e que agora tem prazer nela não é um amor volúvel, nem ela precisa temer que ele mude. Alegremente a noiva reconhece essa verdade de que ela é de fato dele, e então ela diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro, possessivo como a sepultura. O ciúme, amor ardente, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As palavras possessivo e amor ardente foram aqui adicionadas. O sumo sacerdote levava os nomes das 12 tribos sobre o seu coração, cada nome gravado como um selo nas preciosas e duráveis pedras escolhidas por Deus, cada selo ou pedra engastados no mais puro ouro. Ele também levava os mesmos nomes sobre os seus ombros, indicando que tanto o amor como a força do sumo sacerdote eram empenhados em favor das tribos de Israel. A noiva seria assim sustentada por ele, que é ao mesmo tempo o seu profeta, seu sacerdote e seu rei. Pois o amor é forte como a morte, e o ciúme, ou amor ardente, possessivo como a sepultura. Não que ela duvide da constância do seu amado, mas ela aprendeu a inconstância do seu próprio coração e desejaria ser atada ao coração e ao braço do seu amado com correntes e engastes de ouro, eternamente o símbolo da divindade. Então, o salmista orou: atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Que lindo! É relativamente fácil deixar o sacrifício no altar, que santifica a oferta, mas é preciso divina coerção, cordas de amor, para retê-lo ali. Então aqui a noiva estaria focada e fixa no coração e no braço dele, que deverá ser daqui para frente tudo para ela, de maneira que ela confie cada vez mais unicamente nesse amor e seja sustentada somente por esse poder. Todos nós Todos nós devemos aprender disso uma lição e orar para sermos guardados de buscar ajuda no Egito. Orar para que sejamos guardados de confiarmos em carros e cavalos, de colocar nossa confiança em príncipes ou no Filho do Homem, mas sim unicamente no Deus vivo. Como os reis de Israel, que obtiveram vitórias pela fé, mas nos seus últimos anos voltaram-se algumas vezes para as nações pagãs. Que o Senhor guarde o seu povo desse laço. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde deste laço. A noiva prossegue. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. É válido citar que essa é a única ocorrência da palavra Senhor nesse livro. Mas como ela poderia ter sido omitida aqui? Pois se o amor é de Deus e Deus é amor. O noivo responde ao seu pedido com palavras tranquilizadoras. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor que a graça gerou no coração da noiva é divino e duradouro. As muitas águas não podem apagá-lo, nem os rios afogá-lo. O sofrimento e a dor, privações e perdas podem testar a constância desse amor, mas não podem apagá-lo. Sua fonte não é humana ou natural. Como fogo, ela está oculta com Cristo em Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós é que assegura o nosso amor por Ele. Ao final, nenhum suborno derrotará a alma realmente salva pela graça. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Liberta da ansiedade por iniciativa própria. Em seguida, a noiva feliz pede ao seu senhor comunhão e direção para o serviço em favor daqueles que não alcançaram ainda a sua posição favorecida. Ela diz: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que fazemos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? A união consciente da noiva com o noivo se mostra tão bela nas expressões dela. Nós temos uma irmãzinha e não a palavra eu tenho. Que faremos a essa nossa irmãzinha? A noiva agora não tem relacionamentos nem interesses particulares em todas as coisas, ela é uma com ele. E nós vemos um desenvolvimento mais avançado da graça nessa questão. Ao final da última sessão, ela reconhece o noivo como seu instrutor, como seu mestre. Ela agora não fará seus próprios planos em relação à sua irmãzinha, para depois pedir o consentimento dele. Antes, ela vai querer saber quais são os pensamentos dele e ter comunhão com ele sobre os seus planos, sobre os planos dele. De quanta ansiedade e preocupações os filhos de Deus seriam poupados se agissem dessa maneira. É muito comum fazermos os melhores planos que podemos e executá-los da melhor maneira, sentindo todo o tempo um grande encargo de responsabilidade e, com instância, pedir ao Senhor que nos ajude. Ao passo que, se nós permitirmos que Ele seja sempre o nosso instrutor no serviço e que a responsabilidade seja dele, nossa força não será exaurida com preocupação e ansiedade, mas tudo estará à disposição dele e seus próprios, tudo estará à disposição dele e seus propósitos serão alcançados. Na irmãzinha ainda imatura, não podemos ver os eleitos de Deus, dados a Cristo segundo o propósito de Deus, mas que ainda não tiveram a experiência de salvação com Ele. E talvez todos aqueles bebês em Cristo que ainda precisam se alimentar de leite e não de carne, mas que, com tal cuidado, no tempo devido se tornarão crentes experientes, preparados para o serviço do Senhor? Será que eles não são vistos aqui? Então se falará deles e os chamarão para que aquele tipo de serviço para o qual ele os preparou. O noivo responde: se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Nessa resposta, o noivo docemente reconhece sua unidade com a noiva, da mesma maneira que ela mostrou sua unidade consciente com ele. Da mesma maneira que ela diz: que faremos com essa nossa irmã? Ele responde: nós edificaremos, nós cercá-la-emos. Ele não levará adiante os propósitos da graça dele independentemente da de sua noiva, mas trabalhará com ela e por meio dela. O que poderá ser feito por essa irmã, entretanto, dependerá daquilo que ela se tornar. Se ela for um muro, edificaremos sobre a própria fundação, forte e estável, e ela será adornada com torres de prata. Mas, se instável e facilmente movida para um lado e para o outro, como uma porta, tal tratamento será tanto impossível como impróprio. Ela terá de ser circuncidada com tábuas de cedro, cercada com restrições para a sua própria proteção. A noiva, em júbilo, responde: eu sou um muro. Ela conhece o fundamento sobre o qual ela está edificada. Não há um si no sentido de dúvida. Em seu caso, ela está consciente de ter alcançado favor aos olhos do seu amado. A bênção de Naphtali é sua. Ela goza de favor e está cheia da bênção do Senhor. Mas o que é ensinado pela conexão entre essa feliz constância e as linhas que se seguem? Diz assim: teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon.
entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Nós cremos que essa conexão é de grande importância, ensinando-nos o que ela havia se tornado, pela graça, era mais importante do que aquilo que ela fez. O que ela não trabalhou para poder receber benefícios, mas certa de que eles já eram seus, deu livre curso ao seu amor, demonstrando-o no serviço. A noiva conhecia o seu relacionamento com o seu senhor e o seu amor por ela. E na sua determinação de que ele deveria receber os 1000 ciclos de prata, sua preocupação era de que a sua vinha não viesse a produzir menos para o seu Salomão do que a vinha dele em Baal-Ramon. Sua vinha era ela mesma, e ela desejava muito fruto para o seu senhor. Ela veria também que os guardas da vinha, aqueles que eram seus companheiros naquela cultura e que ministraram na palavra e na doutrina, foram bem recompensados. Ela não ataria a boca do boi quando pisa o trigo. A 10ª parte, o dízimo cheia, ou melhor, dobrada, deveria ser a porção daqueles que cuidaram dos frutos e serviram com ela na vinha. Por quanto tempo esse feliz serviço prosseguirá? Ou quão cedo ele estará para ser terminado? Nós não podemos dizer. Somente aquele que chama os seus servos para habitar nos jardins e cultivá-los para si, como Adão antigamente foi colocado no paraíso de Deus, sabe o limite desse serviço. Mais cedo ou mais tarde, o descanso virá. O peso e o calor do último dia terá sido suportados. O último conflito terá acabado. E a voz do noivo será ouvida, dirigindo-se à sua amada e dizendo: Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Teu serviço entre os companheiros está terminado. Combatestes o bom combate, guardastes a fé, completastes a tua carreira. Já está reservada para ti a coroa da justiça, e o noivo será, ele mesmo, o teu sobre e excelente galardão. Que a noiva o faça ouvir a sua voz, e com o coração acelerado, ao encontrá-lo, ela exclame: Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Ela não pede mais a ele como na segunda sessão. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes de Beter. Ela nunca mais desejou que ele se afastasse dela, porque não há montanhas em Beter para aqueles que permanecem em Cristo. Agora há montes aromáticos. Ele que habita no meio dos louvores de Israel, que se elevam como incenso aromático do coração dele, do seu povo, é chamado por sua noiva a expressar-se, a vir logo e a ser como o gamo ou o filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Muito doce é a presença do nosso Senhor, quando pelo seu Espírito ele habita no meio do seu povo, enquanto eles o servem. Mas aqui há vários espinhos, a cada passo que demandam cuidadosa atenção. E vemos que hoje nós deveríamos sofrer com o nosso Senhor, para no futuro sermos com Ele glorificados. Breve, breve, breve chegará o dia em que Ele virá nos buscar nos jardins terrenais, para o palácio do grande rei. Ali jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará toda a lágrima. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amado de nossa alma.
Aqui finalizamos, irmãos, a seção 6, o capítulo 6. Na verdade, é o último capítulo deste livro. Aqui foram citados Cântico dos Cânticos, capítulo 8, do versículo 5 ao 14. O versículo 5 é a fala das filhas de Jerusalém. Só que no versículo 5, parte B, debaixo da macieira te despertei em diante, é a fala do noivo. No versículo 6 do capítulo 8, a fala da noiva. Versículo 7, fala do noivo. Versículo 8, a noiva falando. Versículo 9, o noivo respondendo. Versículo 10, a noiva. Versículo 11 e 12, a noiva. Versículo 13, a fala do noivo. E versículo 14, a fala das filhas de Jerusalém. Amanhã ainda haverá um áudio, irmãos e irmãs, onde será o apêndice sobre as filhas de Jerusalém, né? E mais algumas informações sobre o autor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome dele.